Ainda vão chegar no Verdão o lateral esquerdo Juninho, aquele mesmo do Zorya lá da Ucrânia. Após a contratação aí do lateral também o Sávio, que veio de Portugal. Será que o Goiás pode inclusive trazer os dois para essa temporada de Série A? Além disso, quero comentar com vocês também sobre as negociações envolvendo o zagueirão Lucas Gasal, jogador da Aparecidense, que está fazendo uma boa Série C. Será que já tem evolução nessas conversas? Enfim, o Verdão pode preparar uma proposta oficial ou não, né, nos próximos dias. Além, claro, falar sobre o Dieguinho, um dos principais jogadores, porque não o principal, né, acho que junto ali com o Tadeu, um dos melhores jogadores do Goiás nesse Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, acabou saindo no jogo ainda contra a equipe do Red Bull Bragantino. Por quanto tempo ele pode desfalcar o time esmeraldino para a sequência da Série A? Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês no vídeo de hoje: o Dieguinho, o Gasal e também envolvendo essa situação do lateral esquerdo Juninho. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias postamos aqui pelo menos 2 vídeos novos no YouTube do Goiás News. Além disso, confira o nosso vídeo de ontem, onde eu falei sobre o mais novo reforço do Goiás, né, o lateral esquerdo Sávio, como que ele joga, enfim, suas características de jogo e como inclusive pode adaptar a esse elenco do Jair Ventura, e também sobre a evolução no caso do Guilherme Castilho, jogador também de 22 anos, pode chegar por empréstimo do Atlético Mineiro. Vou deixar no final também para vocês acompanharem. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Antes de começarmos, quero te dar uma dica aqui, caso você queira fazer uma grana extra nesse final de semana, te indico a Sorte GoBet para você já começar suas apostas esportivas nos jogos desse final de semana. Inclusive já nesse sabadão, Goiás só vai entrar em campo na segunda-feira, então você pode pegar o link aqui também e fazer o seu, seu registro, sua aposta contra o Botafogo, mas tem algumas partidas aqui também para destacar para você nesse próximo sábado, como por exemplo o América Mineiro e Cuiabá, cotações interessantes, caso você conseguir acertar o vencedor desse confronto. Além disso, Ceará e Curitiba, Avaí e São Paulo, Atlético Paranaense e Santos. Não perde essa oportunidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Tem um grupo do WhatsApp também, sempre com melhores dicas, cotações, enfim, tudo de última hora. Vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês conferirem. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa lesão do lateral direito Dieguinho, né? Jogador que acabou saindo do jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino com apenas 10 minutos de jogo. Todo mundo ficou bastante preocupado. O Goiás ainda não fez um exame oficial com o jogador, mas segundo informações da página do Fanáticos pelo Goiás, é uma lesão de grau 1. A tendência é que o jogador desfalque o time esmeraldino por no máximo 2 semanas essa sua recuperação total. Uma notícia ruim, mas pelo que a gente vem vendo de lesões nesses últimos meses no Goiás, até que fica assim de razoável tamanho. A tendência é que ele não atue tanto nesses jogos fora de casa, o Goiás que pega na segunda-feira a equipe do Botafogo, depois o Fortaleza ainda e depois volta a jogar em Goiânia contra o Internacional, contra o Ceará. A tendência é que o Dieguinho volte a ficar escalado pelo Verdão lá a partir do dia 14 de junho, ou seja, né, nessa partida diante do Internacional, que vai ser 15 de junho, a tendência é que o Dieguinho já esteja à disposição novamente do Jair Ventura. Se tudo ocorrer até mesmo melhor do que essa previsão de uma lesão do grau 1, que no caso é um estiramento muscular, em uma pequena quantidade de fibras musculares que acaba localizando em um ponto específico. Você pode ver que quando ele saiu, já colocou a mão ali na coxa, ou seja, naquela parte posterior. Realmente é uma lesão bem específica em um local só, mas quando você fica parado não sente, apenas quando dá aquele movimento. A tendência é que no máximo 2 semanas. Se for uma recuperação até um pouquinho mais rápido, pode ser que ele fique à disposição já para o jogo contra o Ceará, né, que vai ser nessa primeira partida lá no dia 12 de junho. No caso, a tendência é que ele volte dia 14, mas dependendo dessas evoluções, pode já ficar à disposição no próximo jogo do Goiás dentro de casa. Menos mal que pelo menos o Maguinho substituiu ele razoavelmente bem, né? O Maguinho, assim, que no comecinho estava meio perdido, mas a partir daquele lance ali do gol, que foi importante também na participação, conseguiu fazer um drible curto e já tirar a primeira linha de defesa. Foi um cara importante, conseguiu correr bastante também e marcar. Eu acho que pode suprir razoavelmente bem essa perca do Dieguinho. Acho que o Maguinho teve fases piores dentro do Goiás. Hoje acho que pode dar certo dentro da defesa esmeraldina. Obviamente é uma situação complicada, né? O Dieguinho, enfim, que vinha se destacando bastante pelo time esmeraldino, tanto na questão defensiva, vinha marcando muito bem, quanto ofensiva. Inclusive deu assistência para o gol do Nicolas contra a equipe do Red Bull Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, o jogador vinha crescendo de produção, né? Enfim, acaba tendo essa lesão, mas pelo menos rápido, 2 semanas, bem diferente do que, por exemplo, tivemos com o Nicolas e até mesmo o Vinícius, né? Jogadores que passaram mais de um mês, o Vinícius
quase 2 meses e meio, né, antes de voltar para o Verdão. Outra atualização também é que o Vinícius, né, a tendência é que ele já fique no banco de reservas para essas duas partidas, contra o Botafogo e Fortaleza, já participa dessa viagem, né, e aí sim pode jogar no máximo um tempo, tá bom? Então a tendência é que ele não seja titular logo de cara, pode ser uma opção para o Jair Ventura também no banco de reservas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essas duas situações, né? Dieguinho fora, a tendência aqui no máximo por 2 semanas, já para estar 100%, né? Enfim, pelo menos a tendência é que não seja uma lesão que precise de uma recuperação muito específica ou cirurgia, nem nada nesse sentido. E a volta também do Vinícius agora, né? Pode jogar pelo menos um tempo, um período, enfim, contra Botafogo e Fortaleza. Quero saber sua opinião. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre a situação do lateral esquerdo Juninho. Você lembra dele, né? O jogador que foi bastante especulado pelo time esmeraldino, inclusive já tinha um acerto verbal encaminhado com a direção do Goiás lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, né? Tem mesmo informação que surgiu ali praticamente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que ele já seria inscrito, enfim, anunciado naquele período. Entretanto, a gente não ouviu mais falar sobre nenhuma novidade envolvendo o jogador. A tendência, pelo que se escuta nos bastidores do Goiás, é que o Ali meio que não quis trazer o Juninho de volta aqui para o futebol brasileiro. Não se sabe pela falta de experiência do jogador, que atuou apenas em equipes menores aqui no país, ou por esse grande período, né, sem atuar, enfim, vinha lá do futebol ucraniano. Enfim, a gente fica nessa dúvida, mas pelo jeito foi barrado ali, né, por algum dos dirigentes do Goiás. Viu melhores opções, não é bem a palavra certa, né, barrar, enfim, acho que sim. O Ali, enfim, os seus dirigentes viram como a melhor possibilidade, por exemplo, a vinda do Sávio agora, que estava lá no futebol de Portugal, do que propriamente o Juninho. Os dois podem chegar? Eu acho muito improvável, tá bom? O Juninho ainda não arrumou um outro time, tem contrato com o Zorya da Ucrânia até dezembro agora de 2022. A tendência é que, por exemplo, o futebol por lá não volte antes disso, então o jogador possivelmente ficará disponível no mercado. Inclusive a CBF tinha feito ali uma concessão para esses jogadores que viessem lá da Europa agora, né, por conta desse ocorrido nos últimos meses, e abrir a janela de transferências novamente para a inscrição desses jogadores. Entretanto, eu acho muito pouco provável o Goiás colocar ali 4 laterais esquerdos dentro do seu elenco, né? O Danilo Barcelos não vive uma fase muito boa, mas eu acho pouco provável também que o Goiás devolva ele para o Fluminense ou algo nesse sentido. Teria que pagar uma multa muito grande, enfim, acho que não compensa. E também o Hugo, né? O Hugo, a tendência é que pelo menos até o final do mês ele já possa ficar à disposição novamente do técnico Jair Ventura, mesmo não podendo contar tanto assim, pelo menos tendo as duas opções. O Danilo Barcelos dificilmente machuca e agora também, né, chegando o lateral esquerdo Sávio. Então o Juninho, que tinha essa característica também de jogo mais ofensiva, a diferença é que ele era um pouco mais alto, né? O Juninho tinha um pouco mais essa característica, mas parece bastante com o Sávio também, um jogador bem ofensivo, parece mais um ponta do que propriamente um lateral. Eu acho que pesa mais mesmo pelo o Juninho, ele tem mais experiência no futebol europeu, atuou ali em Europa League, Conferência League, inclusive nessa temporada pela equipe do Zorya, muitos anos lá na Europa. Além disso, passou na Macedônia. Aqui no Brasil, atuou em clubes menores, né? Tanto lá no Metropolitano, time do interior de Santa Catarina, lá de Blumenau, se não me engano, e também o Tupi e Salgueiro, né, em 2018, seu último time. O Sávio não, né, o Sávio já jogou a Série B muito bem, tanto em 2018 pelo Londrina, quanto também em 2020 pela equipe do América Mineiro, e estava por último lá no futebol português. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão da direção esmeraldina, né, dos seus laterais esquerdos. Preferiu aí, no caso assim podemos dizer, essa contratação do Sávio, de 27 anos de idade. O Juninho tinha 26, né, um ano mais velho só, enfim, jogadores bem parecidos. Se você concorda, enfim, qual dos dois você gostaria de ver em Goiânia? Quem sabe uma solução interessante para o ano que vem, né? O Juninho vai ficar livre aí no mercado, essa é a tendência. Quem sabe podendo também ser uma opção interessante à disposição do time esmeraldino. Quero saber sua opinião entre o Juninho ou o Sávio, né? Qual dos dois você mais gosta de ver, enfim, se o Goiás acertou nessa sua decisão. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, bora falar também sobre a situação de um zagueiro que estava aí na mira do Goiás. Enfim, quero trazer as atualizações a respeito desse negócio, que envolve aí o Lucas Gasal, jogador de apenas 22 anos de idade, que, segundo informações do Vitor Pimenta, meu parceiro aí, muito obrigado, Vitor, também, lá na semana passada, ele havia comentado, né, sobre essa situação do Goiás, que procurou a equipe da Aparecidense para entender melhor as condições de negócio envolvendo aí o Lucas Gasal. Além do Goiás, né, outros clubes do futebol brasileiro também sondaram o jogador, como por exemplo o CSA, América Mineiro e a equipe do Cruzeiro. Entretanto, até esse momento, nenhum tipo de proposta oficial. Entretanto, teve uma outra atualização, dessa vez pela página do Instagram também do Imprensa Verde. Muito obrigado a eles também por trazer essa atualização, envolvendo a situação do Goiás, que iniciou conversas agora
com a direção da Aparecidense para poder contar com o Lucas Gasal já nesse meio de temporada de 2022, né? Tem essa sondagem, inicialmente essa sondagem do time esmeraldino, e agora sim já iniciam nas conversas a respeito de negociações, abrindo nessas negociações com a direção do Camaleão também, para chegar já nessa metade do ano. Na minha opinião, o Goiás não precisa tão urgentemente, se assim podemos dizer, de outro zagueiro. Já tem opções interessantes, eu ficaria hoje com o trio de zagas, o Sidmar, o Caetano e o Reinaldo. Além disso, tem ali, por exemplo, o jovem, tem o Ian Souto, tem também o Sidmar, tem o da Silva, enfim, acho que está até razoavelmente servido de bons jogadores. O Gasal chegaria também para ser mais essa quarta opção, se assim podemos dizer, mais esse nome mais jovem, junto ali com o da Silva, na zaga esmeraldina na Série A. Até aqui foram 15 jogos na temporada, sendo que na Série C, 7 atuações. A última delas, inclusive, na última rodada, contra a equipe do Confiança. A Aparecidense empatou fora de casa por 1-1. Lucas Gasal foi titular também. Ele que já vive uma sequência muito positiva como titular pela equipe de Aparecida de Goiânia, desde lá ainda do Campeonato Goiano, né? No finalzinho do mês de fevereiro, foi titular contra o Vila Nova e depois daquilo não saiu mais da equipe da Aparecidense. Só no jogo contra o Campinense ele foi expulso, né? Aí teve que cumprir suspensão no jogo seguinte. Se eu não me engano, a Aparecidense enfrentou, acho que foi o Vitória, né? Um jogo no empate fora dentro de casa. Acabou que ele não participou. Então foi a única partida que ele ficou de fora nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vem se destacando bastante, é muito bom na marcação, também muito alto, né? Um jogador que tem ali 1,87 m. Além disso, o seu contrato com a Aparecidense é bem longo, vai até dezembro de 2024. A direção do Goiás com a Aparecidense também já tem essa relação muito boa de vários anos, né? Até mesmo pra gente ter uma ideia, o Daniel de Pauli, jogador que é do Goiás, está emprestado para a equipe de Aparecida de Goiânia, então já tem essa relação, pode sim pintar um negócio entre as duas equipes, né? Na minha opinião, é um jogador que tem bastante potencial, mas não adianta chegar no Goiás e não atuar, né? Eu deixaria, não sei, acho que o Goiás, o ideal, né? Se for para comprar o jogador, já faz essa aquisição agora, deixa ele jogar a Série C pela Aparecidense, onde está com moral, enfim, atuando com maior frequência, e a partir do ano que vem, aí sim traz o atleta para testar no Campeonato Goiano. Acho que é a melhor situação, né? Não tirar ele do meio da temporada de um time e chegar agora do Goiás para praticamente ficar mais no banco de reservas. Enfim, jogador que é revelado nas categorias de base do Red Bull Brasil, mas só estreou no profissional mesmo pela equipe da Aparecidense. Ele jogou no Sub-19 e no Sub-20 do Red Bull Brasil, que no caso é aquele time que era de Campinas, né? Antes de comprar o Bragantino, enfim, aquele Red Bull Brasil do interior de São Paulo. Em 2020 ele chegou na Aparecidense, fez um jogo no Campeonato Goiano. No ano passado também foi importante na reta final da Série D, fez uma outra partida no título da Aparecidense. Começou como titular, depois perdeu um pouco de espaço, fez ali outras partidas também na semifinal do torneio. Enfim, né, jogador que soma 15 atuações até esse momento. Informação aí do Imprensa Verde, já abriu conversas, enfim, negociações. Lembrando que a janela de transferência só reabre lá no dia 18 de julho. Então, tanto se o Lucas Gasal for contratado, ou até mesmo o Sávio, né, que já foi anunciado pelo Verdão, só poderão fazer sua estreia a partir dali, praticamente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Lucas Gasal, né? Você já viu ele jogar, enfim, acompanhou o Goianão ou a Série C pela equipe da Aparecidense, que vem fazendo até um início promissor nesse começo de temporada, se poderia ou não ser uma boa opção para o Goiás. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque ainda hoje, nessa sexta-feira, por volta lá das 6h30, irei trazer uma outra atualização sobre o time esmeraldino. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!